Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, a graça e a paz. Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico sobre o livro de Êxodo. No vídeo passado, nós vimos um panorama geral. Vimos subdivisões, temas que este livro aborda. Agora, nós veremos, capítulo a capítulo, um breve resumo do que você encontra no livro de Êxodo. Moisés, porque das águas o tirei. No livro de Êxodo, ele vai nos contar a história de Moisés. Isso mesmo, o famoso Moisés. Um dos personagens bíblicos mais famosos que a gente tem. O capítulo 1 começa relatando o final do livro de Gênesis, falando o nome dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Vai falar sobre os 12 filhos de Jacó, vai contar a história de José e de como eles permaneceram no Egito. No versículo 7 do capítulo 1, vai dar ênfase sobre o crescimento e o número dos israelitas. No versículo 8, vai mostrar que isso preocupava e incomodava Faraó, rei do Egito, né? Então, ele resolveu agir com astúcia. É como se Faraó tivesse uma espécie de medo. Ou será que já foi um racismo que se teve com o povo hebreu, né? A Bíblia fala que se levanta um novo rei sobre o Egito que não conheceu a história de José. E ele fica amedrontado. Ele tem medo porque ele percebe que o povo hebreu é um povo que cresce desenfreadamente, é um povo forte. E ele tinha medo. Ele diz assim que se entrasse algum outro povo querendo conquistar o Egito, aquele povo poderia se unir contra eles e tomar o local. No versículo 11, nós vemos que Faraó aumenta os seus trabalhos e amarga a vida do povo hebreu, né, com uma dura servidão. Nós temos isso do versículo 11 ao 14, né, e coloca eles para fazer todo o trabalho do campo com tirania, né? Então não foi algo interessante. No próprio capítulo 1, no versículo 15, nós temos que Faraó ordena que se mate os meninos hebreus. Ele chama as parteiras e falam que se for nascer menino hebreu, se fosse homem, era para ser morto, né? E se fosse menina mulher, que poderia sobreviver. Mas as parteiras temem a Deus. A Bíblia fala que elas temeram a Deus por fazer essa maldade. E então, quando o Faraó as chama porque que elas não estavam matando, elas deram uma desculpa, dizendo que as mulheres hebreias não eram como as egípcias. Elas eram muito fortes. E quando elas chegavam lá, as crianças já estavam as mulheres hebreias já tinham tido seus filhos, né? E a palavra de Deus diz que Deus recompensa essas parteiras com famílias, ou seja, elas casam e ganham famílias, né? E Deus faz o povo crescer ainda mais. E nós vemos que lá no versículo 22 do capítulo 1, Faraó ordena que a todo o seu povo dizendo que todos os filhos que nascessem dos hebreus era para ser lançado no Nilo. Olha que crueldade, lançar no Nilo todos os bebezinhos que nasceriam. No capítulo 2, nós temos o nascimento de Moisés. A Bíblia nos diz que Moisés nasce bonito e formoso, filho de um casal da tribo de Levi, de Anrão e Joquebede, e é escondido por 3 meses por seus pais. A Bíblia fala que a mãe dele acha ele tão bonito, né? E ela já tinha 2 filhos, que no caso era Arão e Miriam. Então ela esconde esse bebê por 3 meses, mas a criança cresce, começa a fazer barulho e não dava mais para ser escondida, né? Então ela coloca num cesto, que é esse cestinho que a gente até hoje chama de Moisés, e coloca ele para descer no rio, enquanto a filha do faraó se encontrava tomando banho. Olha só que interessante, né? Que audácia, que astúcia. E pensa o coração dessa mãe, como que ficou. Então, Moisés é encontrado pela filha do faraó, nesse cesto. E ela resolve ficar com aquele menino. A Bíblia fala que, no versículo 6 do capítulo 2, que ela abriu, viu a criança, e o menino chorava. E ela teve compaixão e disse, este menino é dos hebreus. Então, disse a sua irmã, a irmã de Faraó, de Moisés, Miriam, ela foi correndo, né? E quando ela viu que a filha do faraó havia encontrado, ela fala, você quer que eu chame uma das hebreias para que sirva de ama de leite e crie a criança até desmamar? E a mulher, a filha de faraó responde, sim, vai. E adivinha quem que é a irmã de Moisés vai buscar? Isso mesmo, Joquebede, a mãe de Moisés, né? Deus e seus grandes mistérios. Então ela tem o filho devolvido a seus braços, Joquebede, e ele vai ser criado pela mãe até a época do desmame, né? Quando é chegada a época do desmame, ela leva o menino de novo ao palácio. E Moisés é criado como se fosse neto do rei, né? Neto do rei do Egito. Interessante, né? Lá no versículo 11, Moisés já é um homem adulto, um homem feito já. Nós vemos que Moisés mata um egípcio e esconde o corpo na areia, né? Ele vê um egípcio tratando um hebreu de uma forma muito ruim, o castigando, o chicoteando, e ele intervém ao ponto de matar esse egípcio. E aí, no outro dia, Moisés sai, né, e vê 2 irmãos hebreus brigando, e ele tenta apaziguar a situação. Lá no versículo 14 do capítulo 2 nós temos, e um deles pergunta, quem que te pôs por príncipe ou juiz sobre nós? Pensas em nos matar igual você fez com o egípcio? Então Moisés toma consciência do que ele fez e foge, porque com certeza quando o faraó soubesse que ele, hebreu, adotado, matou um egípcio, o faraó não perdoaria. Então Moisés foge para o deserto. Moisés tinha por volta de 40 anos. Lá no livro de Atos, versículo 7, 22 e 23, vai trazer essa informação pra gente. Quando ele foge. O nome do faraó é Tutmoses III. A sua sogra, viúva e meia-irmã do antigo faraó, era mãe adotiva de Moisés. Olha que interessante. No versículo 16,
Moisés, já no deserto, ele defende as filhas de Jetro, que era um sacerdote, ou Reuel, né, sacerdote em Miriam. Lembrando que Reuel é um nome que era dado como se fosse um cargo, né, como se fosse um bispo, um arcebispo, como se fosse um presbítero. Era um cargo, por isso que a Bíblia às vezes vai chamar Jetro e às vezes o sacerdote de Reuel. E aí, então, após defender as filhas, o sacerdote acha bom que Moisés fique ali. E Moisés se casa com Zípora, né? E Moisés tem dois filhos, Gerson, seu primogênito, né? Nasce primeiro Gerson, né, que é seu primogênito. Lá no versículo 23, nós vemos que morre o faraó, que era avô de Moisés, e o clamor do povo finalmente sobe a Deus. Ouvindo Deus o gemido do povo, no versículo 24 do capítulo 2, lembrou-se da sua aliança com Abraão e com Isaac e Jacó, e viu Deus que os filhos de Israel e atentou para a sua condição. No capítulo Aqui nós temos uma imagem muito bonita, né? Aqui, Moisés significa tirado das águas. Uma ilustração muito interessante, onde Miriam, irmã de Moisés, pergunta à filha de Faraó se não gostaria que o neném fosse criado por uma hebreia. Muito bonito, não é? No capítulo 3, nós temos Moisés se encontrando com Deus. Moisés, ele era pastor de ovelhas e ele apacentava os rebanhos do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, o monte Horebe. Então ali aparece o anjo do Senhor a Moisés numa chama de fogo no meio de uma sarça ardente. Moisés olha e eis que a sarça ardia em fogo, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá e verei que grande maravilha é essa, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos teus pés, pois o local que está é terra santa. Disse mais: Eu sou o Senhor, o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. E disse ainda ao Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-los da mão dos egípcios, para fazê-los subir daquela terra, a terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferzeu, do Eveu e do Jebuseu. Esses povos que Deus fala aqui são os povos que vão resistir ao povo hebreu na terra prometida, em Canaã. E a maioria deles são descendentes de Esaú, né, que foi irmão de Jacó. Aqui tem descendentes de Caim, tem descendentes de Ló, né, que coabitou com suas filhas. Bem interessante. Então aqui, Deus ele vem e diz que vai enviar Moisés a Faraó, né, para que tire o povo de Israel do Egito. Então Moisés diz a Deus: Quem sou eu para que ires a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E Deus lhe responde: Eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, a Deus servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés: Eis que quando eu vi os filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vosso pai me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual o seu nome? O que direis? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Aqui existe uma pequena erro de tradução, né? O verbo no hebraico é eu serei o que serei. Né? Existe essa tradução temporal, né? Que nas escrituras, nos mais antigos registros das escrituras, está escrito no futuro. Então seria algo como eu serei o que eu serei. Né? Mas isso não muda, né? Deus dizendo que ele é Deus, o único Deus. Moisés e Deus conversam e Deus dá um pequeno panorama a Moisés do que vai ser feito, né? Até o capítulo 22. É interessante que Deus dá um panorama, mas ele não explica cada coisa que vai acontecer. E eu acho que isso frustra um pouquinho Moisés também pelo caminho. E nós temos aqui também a ilustração de Moisés e a sarça ardente. No capítulo 4, Deus concede poderes a Moisés para realizar sinais, né? Moisés, ele vai passar todo o livro de Êxodo delongando a Deus, né? Deus, mas eles não crerão em mim, nem acudirão à minha voz. Então o Senhor aparece, né? E fala com Moisés para que ele pegue um bordão, né? Lançou o bordão no chão, o bordão vira serpente, Moisés tem medo. Depois Deus manda ele pegar, ele pega pela cauda e vira de novo um bordão, né? Então Deus, ele estava ali empoderando, treinando Moisés para todos os milagres que seriam feitos ali na frente de Faraó e no meio do povo para que crescem que Deus estava com ele, né? E o Senhor fala com ele: mete agora a mão no peito, lá no versículo 6 do capítulo 4, né? Toma meter a mão no peito, e ele meteu a mão no peito, e novamente, e quando tirou, eis que havia se tornado como o restante da sua carne, né? Se eles não te crerem, nem atender as evidências do primeiro sinal, talvez crerão nas evidências do segundo. E é quando Moisés fica com a mão leprosa, ele coloca a mão no peito e retira, ela está uma mão normal, né? Então Deus ali já estava dando munição, vamos dizer assim, a Moisés, né? Porque Deus sabia muito bem que as pessoas queriam um ponto, né? Algo que elas pudessem ver. Então Moisés diz ao Senhor, lá no versículo 10, Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, né? Nem outrora, agora como o Senhor falou no teu servo, pois eu sou pesado de boca e pesado de língua. E respondeu o Senhor: Quem que fez a boca, ou quem que faz a língua, ou quem faz o mundo? Não sou eu? E mesmo assim, Moisés, ele recua, né? Do 10 ao 17, nós vemos Moisés com medo. E as pessoas gostam de julgar a Moisés, mas quem não teria medo, né? Olha a missão de Moisés, né? Então, do 18 ao 31, Moisés vai ao Egito, né? E aqui acontece algo bem interessante, porque Deus tenta matá-lo. Isso mesmo, Deus tenta matar o próprio Moisés. Mas na verdade é porque Moisés, sendo hebreu, ele estava em desobediência, ele não havia cumprido a lei, né? Nessa época eles viviam debaixo da lei, ele não havia circuncidado o filho dele, que foi uma orientação, uma lei que Deus impôs a Abraão antes de Isaac nascer. Né? Então Zípora, a esposa de Moisés que estava com ele, pega uma pedra afiada e circuncisa as crianças, né? E lança
a criança, na verdade, lança aos pés de Moisés o prepúcio e diz: sem dúvida, tu és para mim um esposo sanguinário. E assim o Senhor o deixa, e Moisés continua, né? E está lá no versículo 26 do capítulo 4. Ela dá essa, ela dá essa forte frase a Moisés exatamente porque é algo, né, cruel de você pensar para outros povos que não conheciam, não entendiam a aliança, você, né, machucar uma criancinha ou um bebezinho, né? Na cabeça deles estaria machucando, né? Então, Moisés, assim como Deus falou para ele, né, que o Araão, o irmão dele, lá no versículo 14, enquanto Moisés fala que não daria conta, Deus fala então que traria Araão, irmão mais velho de Moisés, para que falasse. Então, o Senhor, Moisés seria como Deus para Araão, e Araão como profeta para Faraó, né? Entrou mais uma pessoa. E lá no finzinho do capítulo 4, Moisés encontra Araão, e de todas as palavras que Deus falou para ele, Araão crê nele, e eles se juntam e vão aos anciãos do filho de Israel. Araão